nessa hecatombe angustiosa de uma existência, pode você reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. O organismo vivo, André, representa uma conquista laboriosa da humanidade terrestre, no quadro das concessões do Eterno Pai. E pode você agora identificar os movimentos da matéria viva. Cada órgão é um departamento autônomo da esfera celular, subordinado ao pensamento do homem. Cada glândula é um centro de serviços ativos. Há muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna. São ambos impulsionados pela carga de combustível, com a diferença de que, no homem, a combustão química obedece ao senso espiritual, que é o governo dessa usina maravilhosa. Não possuímos aí tão somente o caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio, o entendimento, mas também o controle de todos os fenômenos da expressão corpórea. Na sede mental, consequentemente no cérebro, temos todos os registros de distribuição dos princípios vitais dos núcleos celulares, inclusive a água e o açúcar. Por isso, quando a pessoa fica com diabetes, eu costumo brincar assim, olha, se a diabetes te pegou, a diabetes, né? Eu chamo de diabetes, a diabetes te pegou, é porque você não está controlando bem. As suas células beta do pâncreas estão preguiçosas, conversa com elas. Vocês sabem que idade eu tenho? Não vou falar. Eu com 30 anos usava óculos para chegar, para poder ler isso aqui. Olha o tamanho da letra. Eu estou lendo, gente, eu não decorei isso aqui não. Sem óculos. Sabe o que é isso? Eu conversei com meus órgãos, falei assim, vocês estão, eu trabalho muito, vocês estão trabalhando pouco, por quê? Vamos trabalhar. E comecei a enxergar de novo. Hã? Ih, rapaz, isso aí é complicado. Porque isso aí é problema de junta. Mas olha só, eu tenho minha filha com 54 anos que está com o joelho também lá. Eu falei para ela, minha filha, ó, você não está conversando com o seu corpo. Você perde um pouquinho de peso. Eu tenho uma hérnia aqui, ó, supragástrica. Aí eu falei com o médico assim, você acha que se eu emagrecer, eu preciso operar? Se você emagrecer, eu não preciso operar. Aí eu passei a comer pouquinho. Passei quase a não comer, comi pouco. E aí a minha ainda ficou quieta, nunca mais me incomodou. Aí agora eu estou conversando com ela para ver se ela vai embora, porque está feia. Então ela tá me atendendo, está menorzinha. Está indo, eu estou conversando com ela. Olha, você sai daí, vai lá para dentro, não faz isso. E o... Eu vou ler o resto, tá? Doutor Jorge, a dona Anitta quer perguntar ao senhor. Aí eu vou deixar ela perguntar. Eu vou perguntar ao senhor, cadê o óculos? O óculos de quem? Ah, cadê o óculos? Eu não preciso. Para que óculos? Para que óculos? Eu tinha o óculos, mas eu aposentei ele. Eu não uso lente, não uso nada. E aí eu só uso óculos para dirigir o carro, para olhar para longe, que longe eu tenho dificuldade um pouquinho, para ver mais claro, não é para ver, eu vejo. Mas com óculos, normalmente de noite, né? Também são 78 anos, quanto contém a minha idade. 78, estou a caminho deles. E com a vida intensa que eu tenho. Eu leio muito, leio a beça. Eu me pergunto como é que eu consigo ler tanto. Que eu tenho um método próprio para ler. Depois eu te ensino para vocês. Bom, vou terminar aqui que está acabando. Bom, vemos aqui um irmão no momento da retirada. Repare a incapacidade dele para governar as células em conflito. A corrente sanguínea transformou-se no veículo de enfado. Em vez de dar a corrente sanguínea servir para ajudar ele, estava servindo para carrear a compulsão de coisa que estava acabando de fazer ele ficar ruim. Observe milhões de unidades de tuberculose,
de lepra, de difteria e de câncer. Vou dar outra notícia para vocês. Todos vocês têm isso tudo dentro do corpo de vocês. Difteria, tétano, lepra, tuberculose. Todos nós temos isso dentro de nós. Notícia triste, né? Mas eu vou dar uma notícia boa. Elas não são capazes de fazer nada com você, se você souber administrar o seu patrimônio. Que é para isso que tem. Olha só, nós não estamos sozinhos. Vocês têm noção quantas bactérias tem dentro do intestino? Primeiro eu vou perguntar o seguinte: quantas células tem no corpo físico? Um corpo físico. Quantas pessoas tem no mundo? A população do mundo? 7 bi e meio. 7 bi? E meio, 7 bi e meio, 8 bi, vamos dizer, 8 bi quase, tá? Então, e quantas bactérias tem dentro do intestino de cada uma pessoa só daqui? 100 trilhões? 6 trilhões de bactérias dentro do intestino. Quantas células tem no corpo físico? 50 trilhões de células. Essas 50 trilhões de células, a cada 7 anos, são novas. O corpo é reconstruído de 7 em 7 anos. Então, eu estou com 78 já, 11, estou indo para 12 vezes já do 12º corpo. E nós não agradecemos a Deus isso, nós não fazemos uma oração para dizer. A gente só sabe orar para pedir. Deus já não aguenta mais. Vamos agradecer também, vamos louvar os seus sonhos. Ricardo, hoje eu vim no caminho ali, falei assim, louvando a Deus por poder vir aqui. Porque quando eu venho aqui, eu saio daqui renovado, você não tem noção. Isso vai me construindo. Então, só para terminar isso aqui, ele vai falar um negócio aqui que eu quero falar, que é o seguinte. Para falar a verdade, esse nosso mal não está desencarnando. O que está acontecendo com ele? Ele está sendo expulso do corpo. Está escrito aqui. Ele não está desencarnando, está sendo expulso do corpo. Está sendo expulso da divina máquina, onde, pelo que vemos, não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. Então isso quer dizer o seguinte: nós falamos aqui de quê? De heteronomia e de autonomia. Então, com respeito ao corpo físico, à saúde, essa ideia de que a saúde, a doença é um negócio que vem de fora, né? Um acidente, é uma bala perdida, né? Alguém te bate em você, uma coisa que aconteceu, uma bactéria que você respirou. Não é assim que a gente pensa? Isso está totalmente errado. Tudo que vai causar doença na gente está dentro da gente. É só a gente controlar que isso não... Nós temos que aprender a mexer com isso. Nós temos autonomia de controlar as coisas em nós. Na lição 51, que eu já falei aqui 300 vezes, hoje eu ver que eu falo da lição 51 do livro Pão Nosso. Aqui já está até cansado de saber isso. Lição 51, livro Pão Nosso. Tem um livro aí? Então pega o livro. Tá à mão? Então pega o livro. Eu só quero que você vai ler só o último parágrafo do livro. Dali tem uma noção que eu vou passar para vocês relativa à saúde, que vocês vão aprender que não adianta a gente ir para o médico. Vamos fazer um raio-x, vamos tirar uma tomografia. Gente, eu não estou dizendo para a gente não fazer isso, não tem que fazer. O médico é um ser divino que está aí para nos ajudar. Mas isso não resolve nada. O camarada tira o raio-x, dá negativo, não tem nada. Daqui a pouco a doença aparece, porque ela está no perispírito.
botar de uma forma microscópica, lá no órgão já, mas o raio-x é muito fraquinho. Ele não consegue detectar. Eu tive um problema no dente, eu fiz um implante, e eu dizia para o dentista, tem uma coisa que não está bom nessa raiz aqui, essa raiz está incomodando. Ele aí, não, vamos fazer o raio-x. Pá! Fiz uns 10 raios-x. Não tem nada aqui, tá maravilhoso. Eu falei assim, olha, raio-x, tudo bem, mas o negócio aqui não está bom. Não deu outra, estava tudo pronto para colocar, pá, a raiz abriu. Ela estava rachada lá por dentro, sei lá, não estava bem, e abriu, teve que fazer tudo de novo. O plano de tratamento foi todo perdido, a prótese que ia botar foi jogada fora, o prejuízo danado. E eu te avisei. O raio-x. Então, os recursos que nós ainda utilizamos, gente, nós temos, diagnóstico do século XXI, terapêutica do século XX, tá? Mas ainda procedimentos e entendimento do processo de saúde do século XIX. Ainda. Então, estamos muito atrasados. Apesar de todo o avanço, eu vou dizer para vocês, o André Luiz vai falar num outro livro, que agora eu não sei exatamente qual é, tem impressão que é nesse mesmo aqui, que ele diz o seguinte, que a nossa construção do nosso corpo depende da proteína, tá certo? Todo mundo concorda com isso, né? Chama de proteína. A proteína é o que? É carbono, oxigênio, hidrogênio e uma coisa diferente que é nitrogênio. O nitrogênio, existe guerra no mundo para obter nitrogênio. E o nitrogênio, ele é produzido por bactérias nitrificadoras do solo, que transformam os nitratos em nitritos, que vão para o vegetal e que vai formar os aminoácidos essenciais necessários para produzir a proteína no corpo humano. Daí a nossa carência. Quando diz essencial, quer dizer que o nosso corpo é incapaz de produzir. Mas nós poderíamos ir direto à fonte. O nitrogênio, o ar que nós respiramos, tem 79% de nitrogênio. Tem 20% de oxigênio. E tem 0, qualquer coisa, menos de 1, de gases nobres. Quando está assim úmido, porque não tem a umidade, e na pressão barométrica de 760, que é do nível do mar, a gente tem 47 milímetros de mercúrio de água. Então a gente tem, vamos dizer assim, 68% de nitrogênio e 18% de oxigênio, tá? E a gente respira o quê? O que é o essencial do ar? O oxigênio. Mas não seria melhor se a gente respirasse nitrogênio, que tem a quantidade muito maior? Aí você diz, mas nitrogênio, respirar nitrogênio? Ué, a gente precisa dele para fazer a proteína. Tem que depender do vegetal e do animal, matar o animal, matar o vegetal para poder obter nitrogênio. A gente não podia obter diretamente. Eu já tinha pensado nisso. Mas como não sei muita coisa, eu fiquei assim, isso é uma bobagem que eu estou pensando. Aí um dia estou lendo André Luiz, e acho que nesse livro mesmo que ele fala isso, ele diz assim, o homem ainda não respira nitrogênio porque ele moralmente ainda não conseguiu atingir o nível necessário para poder obter essa benesse. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, como é que a incapacidade moral atrapalha a vida da gente? Abre. Não lê todo, você vai ler só aqui o final. Isso, olha só, o nome da página é Socorre a Ti Mesmo. Quer dizer, seja autônomo, socorre a ti mesmo. Aqui. Lê você.
Lê você o último parágrafo. Marquinhos vai ler. Eu não sei que foi o que eu li, depois eu vou dizer que eu inventei. Consagra-te à própria cura, mas não esqueça a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Por lixo. Então, o cara tem diabetes, aí toma diabinese, toma não sei o que, toma losartana, toma PDT, pototó. Gente, eu nunca vi tanta gente tratando hipertensão. Hipertensão, gente, não é doença. Hipertensão é um sintoma. É a medicina do sintoma. E a hipertensão virou uma doença. E não é doença, é um sintoma. É igual você dizer assim, o cliente vai para mim, eu sou alergista e sou pneumologista. Hoje eu não sou mais pneumologista, fui. Mas de vez em quando aparece um pneumônico lá para mim. Aí diz assim, doutor, eu estou com uma tosse, o senhor pode me dar um remédio para tosse? Eu falei assim, rapaz, não sei fazer isso. Porque tosse não merece tratamento. A tosse é um sintoma de que alguma coisa está errada na via respiratória. Tem que identificar o que é para tratar do que está errado, aí a tosse passa. E há milhões de formas de tosse. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Pessoa que tem refluxo do estômago, refluxo gastroesofágico, tem tosse. E não tem nada a ver com respiração nem com pulmão. É no gástrico que está dando a tosse. Os problemas circulatórios, cardíacos, dão tosse. Não tem nada a ver com... Então, tratar a tosse. E tem gente que dá xarope para tosse. Pediatra, então adora. A criança tossindo, xarope. Outro dia foi uma criança no meu consultório, tossindo. Eu falei assim, minha filha, você está dando o que para ela? Está tomando carboximetilcisteína. Não sei o nome comercial. Hein? Cisteína mesmo. Cisteína dessas aí. Então. Eu falei assim, quantos dias? Tá, doutor, já tem quase um mês. E eu falei assim, para isso, minha filha, isso está fazendo a tosse. Aí parou, a tosse acabou. Porque os remédios para tratar a tosse, o que eles fazem? Eles puxam a água para dentro dos brônquios, porque dentro dos brônquios tem dois tipos de glândulas. Uma que produz um muco grosso, uma espécie de uma graxa, vamos dizer assim, se a gente comparar com a máquina, já que o André Luiz compara com a máquina, o corpo, então a graxa. E tem uma glândulazinha que produz um mucozinho fino, uma serosa, que misturando faz a secreção, que é a secreção não é a doença, a secreção é um filme que recobre as vias para poder favorecer ser uma espécie de um mar para que as glândulas de defesa trabalhem ali, os linfócitos, os mastócitos, as células que defendem o organismo. Se você não tiver secreção nenhuma, ela não tem onde nadar, não tem como pegar as bactérias, alguma coisa que escapou. Aí o sujeito pega e dá um remédio para tosse. O que o remédio da tosse faz? Puxa a água, e aumenta a quantidade de serosa, que é aquela saliva fina, e cada vez a pessoa está mais cheia daquilo. E aquilo acaba, no momento, sendo irritativo e fazendo tosse. E aí o remédio começa a fazer tosse. Eu não estou dizendo que não se deve tomar metilcarboxcisteína. Não vem. Eu não dou para os meus clientes isso. Eu procuro ver por que ele está tossindo. Às vezes está com broncoespasmo, não bronco-dilatador. Às vezes está com um processo infeccioso, tem que tomar um antimicrobiano. Às vezes está com uma coisa que está precisando de um anti-inflamatório, corticosteroide, para desinflamar uma coisa que está inflamada. A causa, vê a causa, qual é a causa? Então tem gente tratando de hipertensão a vida inteira aí. Hipertensão. E já vi pessoas tomando 8 remédios para hipertensão. E aí, detalhe,
Diabetes e hipertensão. Estou dando esses dois exemplos que a gente vê isso, estou trazendo isso para vocês, isso aqui não é uma aula de medicina, aqui é uma aula de espiritismo, tá? Então, é uma palestra de espiritismo. Falei de aula por uma questão só de conforto. Então você pega isso, aí você tem, o cara tem glicose, aí você dá o remédio para a glicose faz assim, tchuf, a pessoa fica hipoglicêmica, fica mole, tonta, não sei. Aí você tira o remédio, aí a glicose, pum, vai lá em cima. Uma coisa a pressão. Dá o remédio para baixar a pressão, não baixa. Aí eu associo outro remédio, daqui a pouco a pressão, pum, vai lá no fundo. Aí você regula um pouquinho a pressão, pum, vai lá no alto. Não consegue encontrar a sintonia fina. Quando acontecer isso, não adianta ir no médico materialista, porque isso é influência espiritual. A mediunidade e a influência espiritual obsessiva, ela atua sobre o sistema nervoso central, adrenérgico e colinérgico. Portanto, mexe nesse circuito que altera a pressão, pode alterar a glândula, pode dar nódulo de tireoide, pode dar nódulo de mama. Mulheres de meia idade, quando a mulher para de menstruar e entra no ocaso da vida ativa sexual, ela começa a fazer nódulos, começa a fazer cistos, porque a energia sexual continua presente na mulher, ela só não tem mais ovário. Mas onde é que está essa energia? Essa energia vem de onde? Vem do fluido cósmico universal. O princípio que é o princípio energético, dessa onda eletromagnética que entra no corpo para juntar com o alimento que a gente come, com o ar que a gente respira, vai produzir as mesmas condições. E a mulher começa a ter fogachos, começa a ter calores, que a medicina não explica. A gente pega um livro de ginecologia, vai encontrar lá. Tudo tem explicação. Hormonal, hormônio tal, isso e aquilo. Mas, tensão pré-menstrual, TPM. Eu costumo brincar e dizer quem criou isso foi o marido, né, que diz assim, tenha pena de mim. TPM. Tem que ter pena da gente, que a gente quase morre. Pois é, mas tenha pena de mim. E da pobre coitada também. Isso que não é de Deus, isso é do diabo. Vocês merecem. Brincadeirinha. Olha só. E a outra é esses fogachos da menopausa. Porque o que acontece? Na época do pré-menstruo, quando a mulher ainda menstrua, o que acontece? Ela fica numa condição aberta para produzir a materialização de um espírito. Dá para entender isso? Que o útero é uma câmara escura e que o ectoplasma, que vai materializar o espírito, é o próprio perispírito do reencarnante, que a mulher, quando entra na TPM, ela está se preparando para criar um ninho de amor, para receber um novo ser. Embora isso não ocorra todas as vezes. Porque se não ocorre, o que acontece? Vem o sangramento. Então, depois de uma certa... Então nessa hora, a moça fica agitada, nervosa, aí você pega o livro de ginecologia, está lá. TPM, causa desconhecida. Eles são honestos, não sabem. Aí está lá, calores noturnos, calores da menopausa, assim, causa desconhecida. O resto tudo tem uma causa, menos esses dois. Sabe por quê? Porque isso está no perispírito, eles não aceitam, eles não conhecem isso. Então, quando a mulher está já entrando na menopausa e que chega naquela fase que ela teria que estar preparada para
abrir, ficar aberta, como no caso do pré-menstro, que ela está aberta, por isso ela fica nervosa, bate a porta. Tem mulher que diz assim, ai meu Deus, eu estou desesperada, eu não aguento nem eu comigo mesmo. Porque não é ela. É porque ela fica aberta para receber um espírito. E os espíritos estão em volta. E aí as personalidades intrusas, segundo a descrição do Freud e do Janet, dos pesquisadores lá do Salpêtrière, as personalidades intrusas começam a interferir. E ela começa a sentir algumas coisas que não é ela. E não é ela, é influência espiritual. O que a mulher devia fazer nesse momento? Orar, tomar água fluídica. Mas a pessoa é espírita e não faz isso, gente. Que espírito é esse? Que não utiliza da terapia espírita para ajudar no momento de uma causa que não é física. E aí a mulher, já na idade mais provecta, mais madura, ela começa a ter as mesmas reações que são geradas lá no perispírito e começa a ter calor. Como na região onde é formado isso, que é onde está o chakra básico, o chakra genésico, ali não tem mais o elemento físico para produzir a ovulação, aquilo sobe. E a pessoa tem a impressão que está dentro de um caldeirão, de um calor que vem de baixo para cima, assim, reclama. Quem nunca teve, mas já ouviu gente falar isso. Que parece que entrou dentro de um caldeirão de água fervente que vem de baixo para cima. E tem marido que fica com tanto calor que ele começa a suar do lado da mulher. E isso é o que, gente? Isso é energia. Essa energia vai produzir o quê? Nódulos. Vai produzir cistos. Vai produzir doença. Porque para ficar doente, precisa ter energia. Então o que a pessoa tem que fazer? Já tem trabalho mostrando que as mulheres maduras que trabalham fazendo roupinha para bebezinho, pobre, não tem isso. Por quê? Porque elas gastam aquela energia naquele trabalho do bem. As mulheres que dão passe e que tem um monte de gente para atender, que tem aquela energia sai dela, vai embora, não tem cisto, não tem nódulos. É comum mulher na idade madura ter cisto daqui, cisto de tireoide, cisto do ovário, cisto disso, daquilo, da mama. E aí precisa trabalhar, queimar essa energia, porque a energia a pessoa não pode reproduzir mais, mas pode construir, porque a força genésica não acaba, gente. A força genésica acompanha o espírito, mesmo depois da idade da procriação. E a procriação não é só ter filho. Procriar é criar ideias, é criar projetos, é transferir as suas energias para alguma coisa útil para o processo autonômico de cooperação, como ensinava Mesmer na sua obra de saúde, de magnetismo, produzindo equilíbrio na criatura para que ela possa conquistar a saúde. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Será que eu estou sendo correto na colocação? Então, gente, o que eu estou querendo passar para vocês é que o espiritismo não é receber espírito. Espiritismo não é vir para o centro da palestra. Espiritismo é viver a realidade espírita no cotidiano das nossas vidas, o dia inteiro, 24 horas por dia. Porque ninguém é médio só na mesa de desobsessão. A gente é médio o tempo inteiro. Você vai na fila do banco, na fila do mercado, e vai ver nitidamente pessoas mediunizadas lá. E depois falando um monte de coisa assim, gente, não sei por que eu falei isso. Não foi ele que falou. Eu falei hoje um negócio aqui que eu também não sei por que eu falei. Então a gente está médio o tempo inteiro. E eu não sou médio ostensivo, né? Imagina quem é. Cuidado. Então, gente,
a minha mensagem hoje para vocês é que a gente faça uma releitura da doutrina espírita. Que a gente perceba que Allan Kardec foi para Yverdun porque a mãe dele teve que fugir da guerra. Que o pai dele foi morto na ida para Portugal, para invadir a português, que estavam naquela altura já fugindo para o Brasil. O Dom João VI, quando os franceses chegaram lá, demoraram tanto para chegar por causa dos problemas que só viram as naus portuguesas já indo embora, indo para o Brasil. Que tudo está organizado e que esse mundo que está nessa confusão toda não está uma troca, está tudo organizado. Tudo vai dar certo, tudo vai se organizar. Mas é preciso que a gente participe. Depende também da nossa participação. Aí diz assim, porque se eu não participar não vai acontecer. Não, vai acontecer de qualquer jeito, conosco ou apesar de nós. Porém, vai demorar mais se a gente não ajudar. E todo mundo quer planeta de regeneração, mas eu não estou vendo ninguém se mexer para fazer isso. É preciso que a gente se reúna, que a gente debata, que a gente estude, que a gente leia, que a gente conheça melhor Allan Kardec, que a gente conheça melhor a nossa doutrina, para que a gente possa ter essa massa de força, de argumento que a doutrina espírita concede para realizarmos no nosso ambiente a transformação que se faz necessária. Porque se Jesus, disse a Haroldo Dutra um dia desse, perguntaram para ele assim, mas você acha que o Brasil ainda é o país da pátria do Evangelho? Não sei se vocês viram isso, né? Aí ele disse assim, se a gente considerar do lado da economia, da sociologia, não. Mas se a gente considerar que o Brasil é o país que recebe todos nós que já viemos de trás fazendo um monte de coisa errada, sim. E estamos tendo a oportunidade de reciclar, de voltar. E o Chico Xavier disse uma vez que todo mundo que está aqui, principalmente no meio espírita, é tudo lá da Revolução Francesa. Todos nós. Então, isso que eu falei da Revolução Francesa aqui, né? E vocês sabem que o Hermínio Miranda fez uma regressão no Luciano dos Anjos, e ele viu que ele era o Camille Desmoulins, que era um dos membros lá do grupo do Marat, do Robespierre e do Danton. Um jornalista terrível, que fez miséria lá, e continuou fazendo mesmo essa encarnação aí, que fez boa coisa, mas tudo bem. Então, mas a gente não está aqui para julgar ninguém. Então nós somos todos oriundos. A gente fala assim, porque os capelinos, não sei o quê. Quem é aqui que não é capelino? E estou dizendo, e capelino reincidente. Porque os crentes que se corrigiram foram embora já. E nós estamos aqui ainda. Teimosos aqui, recalcitrantes, e a gente fica reclamando, não porque o Temer, porque isso, porque não sei o quê, porque o Sérgio Cabral, porque não sei o quê, porque o Vitor roubou. E a gente está fazendo o quê? Enquanto a gente ficar fazendo pequenos delitos, se o guarda vem e diz, não, deixa não me multa não. Se eu fiz errado, estou incluso na multa, pode me multar, eu vou pagar a multa. Ah, você não quer acertar aqui? Não, não quero acertar, eu vou pagar a multa. Assim tem que ser. Porque enquanto a gente não acertar para acabar com jeitinho, a gente não vai melhorar a nossa vida. E o problema da sociedade, problema social grave que vivemos, problema espiritual e institucional que vivemos, educacional terrível, não vai melhorar se nós espíritas não assumirmos a nossa identidade de espíritas autônomos da religião que é natural, da comunhão direta com Deus, sem querer pedir para ir para nosso lar,
nem ficar com medo de parar no umbral. Isso é tudo bobagem que a gente tem que esquecer e a gente tem que trabalhar, porque a gente está aqui não é para ir para o umbral. A gente não está aqui para ir para nosso lar. Nós estamos aqui para produzir o bem. E o bem é Deus em nós. Muita paz. Só agora vai começar a expor os slides, né? Não, isso aqui eu vou contar uma coisa. Eu vou contar uma coisa para vocês, que eu acho que vale a pena. Olha só, eu recebi no dia 18 de outubro, isso aí, ó. Deus, vós que sois médicos dos médicos, dai a todos os médicos a sabedoria que cura, a dignidade que encoraja e o amor que ajuda a vida. Essa mensagem não é para quem é médico formado na escola de medicina, não. É para todos nós. Todos nós somos médicos. E a medicina, dentro dessa ótica do que eu falei aqui, está no poder de cada um de vocês. André Luiz unifica a matéria física à matéria espiritual e denomina a última de matéria mental, demonstrando a divina unidade de plano do universo. Vocês estão vendo aí a questão de que materialismo e espiritualidade é uma coisa só. Isso daí é de um livro que está também no livro Mecanismo da Mediunidade para o Chico Xavier, e nós vamos ver que, embora os aspectos fundamentalmente diversos, obedecem a princípios idênticos àqueles que regem as associações atômicas na esfera física, demonstrando a divina unidade no plano do universo. Portanto, iniciaremos verificando esses efeitos nas bactérias, células, tecidos e órgãos. Tá, então, você vai ver que tudo isso que a gente falou aí está nas bactérias, nas células, nos tecidos e nos órgãos. Todos esses elementos são nossos irmãos. Nós já passamos por lá, nós já fomos uma bactéria, nós já fomos um unicelular. Nós não temos que demonizar a bactéria, o vírus, e achar que as doenças vêm de fora. A página que o Marquinhos leu aqui, um pedaço, mostra que a doença está dentro, como eu li aqui no outro capítulo do livro Mensageiros. Esta é outra imagem original do livro Espírito, Perispírito e Alma. Então, essa imagem aí, vocês vão ver que o espírito, que essa cúpula que está aí, né, está ligada para o corpo astral, está ligado para o corpo vital e com o modelo organizador biológico, que é o perispírito. E o corpo físico fica como se fosse um sanduíche nisso aí. Então, para que o modelo do espírito possa ser explicado, são necessárias considerações preliminares sobre a natureza do espírito e sua interação com a matéria, cujos efeitos refletem no meio biológico. Então vocês estão vendo que todo o processo é um processo só. Não existe essa dicotomização, essa diferença, espírito, matéria, espírito. Não há essa diferença. Os anéis concêntricos representam no modelo o lugar onde estão registradas as experiências vividas pelo ser em cada encarnação. O espaço entre as camadas é o chamado período de intermissão. Refere-se ao tempo em que o espírito permanece na espiritualidade entre uma encarnação e outra. Vocês vão ver na próxima imagem isso aí mostrando como que esse processo evolutivo vai se fazendo. Resumindo, temos a camada externa do modelo representa a encarnação atual do espírito, que é hoje uma pessoa do sexo feminino.
uma secretária executiva, por exemplo. Na camada interior seguinte, este mesmo espírito anima um corpo masculino, um operário que viveu no período da Revolução Industrial. Na outra camada, o nosso espírito personagem poderia estar animando a figura apontada. Na próxima camada, um dos remadores do Nilo seria o veículo carnal da individualidade referida. Finalmente, na camada interior seguinte, o suposto ser de nossa história seria ainda muito primitivo, em inteligência e carente de experiência humana. O modelo em camadas pode ser melhor detalhado. A periferia da camada externa representa graficamente o tempo de hoje. Interpretando Kardec e Isaac Bentov e Leon Hay, o eixo TO-T representa graficamente todo o tempo da evolução do ser, cuja consciência individualizada se inicia na consciência indiferenciada que existe na matéria mineral, criada pela transsubstanciação do fluido cósmico universal. Entrando na pré-história pela porta biológica, o embrião de consciência individualizada primitiva seguiu pelo reino vegetal, adormecido, sonhou no reino animal e teve o seu despertamento no reino hominal. Vemos também um período médio de intermissão de 250 anos e um tempo médio de encarnação de 70 anos. Harold Saxon Moore, um cientista de Yale, durante 40 anos, pesquisou os campos eletrodinâmicos da vida e publicou em 1972 Blueprint for Immortality, explicando como medir os campos elétricos dos seres vivos, desde as bactérias e sementes até humanos. Vou parar aqui. Então vocês vão sair daqui intoxicados de tanta informação. Mas vocês estão vendo como essa doutrina é ampla e como a gente precisa prestar atenção. A ciência está buscando isso aí, já está fazendo esses estudos. Isso aí é o livro do doutor Hernani Andrade, que era um cientista, um homem que buscava a coisa. Ele vai nos levar àquela ideia da antimatéria. E as pessoas dizem, mas esse negócio de antimatéria não existe. Pois é, gente. E não existe, quem foi que disse? A gente já está usando hoje, na medicina, já ouvido falar em tomografia por emissão de pósitrons? Quem já ouviu falar isso? É o espectro. O espectro. Então, o que é um pósitron? O pósitron é um elétron positivo, portanto antimatéria. Olha, já está sendo até usado. E a gente está atrasado, está olhando para trás, a gente não está vendo que isso está avançando e a gente está ainda preocupado, ainda respirando oxigênio ainda. Temos que avançar, temos que melhorar para poder respirar nitrogênio. Jesus nos abençoe. Vamos parar aqui. Nós queremos agradecer ao Dr. Jorge mais uma vez pela oportunidade que nos concedeu das reflexões que foram trazidas, que ele retorne à cidade de Mendes envolvido nessas vibrações, tendo a certeza que ele, seu filho e o veículo estão magnetizados para que retornem em paz. Agradecemos a presença de todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, lembrando que semana que vem, domingo, às 10 da manhã, nós teremos aí o nosso grupo de estudos da Joana,
com o nosso companheiro Wanderson. E sábado que vem convidamos a todos para o culto do mês de janeiro, lá em nossa residência. Então, o senhor também está convidado, viu, doutor Jorge? E no sábado fica com a gente aí. De repente eu quase que eu vi ontem, sabia? Pois é, então pode voltar semana que Eu vem. estudo aqui, mas eu vou me meter naquele estudo. Então, o senhor está convidado para se meter no estudo da semana que vem.